E aí eu vou partir para a entrevista. Tá Então, bom, fica à vontade. Milton Humberto Chanes dos Santos, muito obrigado mais uma vez, né, por participar, colaborando conosco aqui nesse trabalho, que agora é um trabalho com foco também em odontologia, né, para pessoas idosas, mas o foco mais no cuidado paliativo, que é uma área mais específica, né, dessa atenção, porque o cuidado paliativo não é só para pessoas idosas, pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer idade, né, mas ele é muito frequente também em pessoas idosas. Né? Então, por isso, a gente te chamou, também pela tua experiência, né, de longa data com a gerontologia, né, e também com cuidado paliativo. Então, tem uma série de perguntas para te fazer. Então, de pronto, eu queria te agradecer pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Renato. Sempre é bom estar aqui com vocês, né, falando sobre algo que a gente trabalha e falar de cuidados paliativos, especialmente nesse período do Brasil que a gente está atravessando essa pandemia e esse ano que foi tão incomum, né, tão diferente de tudo que a gente viveu, é muito importante. Então, sempre estar falando desse assunto é um assunto que sempre é muito importante a gente reafirmar e a gente ter várias noções que são muito importantes para o trabalho, como profissional de saúde, como médico, como odontólogo, como enfermeiro, como vários profissionais da saúde que precisam disso. Maravilha. Eu vou então começar aqui com o roteiro de entrevista. Vou te fazer a primeira pergunta, que é: como é que o cuidado paliativo se contextualiza na nossa sociedade atual, especificamente assim no Brasil? Bom, cuidado paliativo, ele ganhou uma importância muito grande no Brasil com o envelhecimento populacional. Com o envelhecimento populacional e a inversão da pirâmide etária no Brasil, né? Antes a gente tinha aquela base mais larga, né? Que eram os mais jovens, né? Com um ápice da pirâmide mais estreito. Agora a gente está evoluindo para o contrário, né? Para uma base mais estreita e um ápice que vem se alargando cada vez mais, né? Então, o envelhecimento populacional está crescendo muito e com isso a prevalência de doenças crônicas está muito grande no Brasil, né? E vem crescendo. Né? Entre doenças crônicas, a gente tem que destacar as doenças cardiovasculares, né? Os eventos cerebrovasculares e as neoplasias, que são muito importantes, né? As doenças pulmonares crônicas e o diabetes. Né? Então, esse grupo de doenças são as que mais matam no Brasil, né? Matam 70% dos brasileiros, além de ter uma prevalência muito alta na população, tá? Tanto idosa quanto não idosa. Então, os cuidados paliativos vêm neste contexto tanto de pandemia, mas também nesse contexto de envelhecimento populacional, em que a gente vai ter que cuidar bem do paciente, né? Não cuidar bem da doença, né? A gente vai ter que cuidar bem da pessoa como um todo, né? Não só da doença, nos seus diferentes aspectos, sejam a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão psicossocial, né? A dimensão espiritual. Então, os cuidados paliativos, na verdade, eles são uma abordagem que com este envelhecimento populacional a gente vai ter que ter cada vez mais para oferecer um viver com dignidade, né, morrer com dignidade e ter uma qualidade de vida até o final da sua vida. Também a gente tem que pensar que os cuidados paliativos, eles podem ajudar muito nos recursos que a gente tem. A gente sabe que pelo menos 75 a 80% das pessoas depende única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, a gente tem que saber gerir esses recursos. Recursos humanos, recursos físicos e recursos financeiros, que são finitos. Né? Então, para gerir melhor isso, a gente tem que ter um cuidado paliativo bem aplicado para que a gente consiga oferecer o que a pessoa realmente necessita, aliviar o seu sofrimento físico, emocional, psicossocial e espiritual e oferecer uma qualidade de vida maior e um uso mais adequado dos recursos. Bem complexo, né? É uma temática que abarca desde o antes, né, do cuidado com a finitude, né, o durante e o fim, é bastante coisa. Né?
bastante complexo também, porque se a gente analisar, quando surgiu o SUS, lá em 1988, com a Constituição, né, de 1988, a chamada Constituição Cidadã, né, ele surgiu quando o Brasil ainda estava engatinhando no envelhecimento, digamos assim, né? Na década de 80 que isso começou, né, a tomar um corpo importante. Naquela época, prevaleciam as condições agudas de saúde, né? E a saúde materno-infantil tinha uma importância imensa, que tem desdobramentos e que tem um andar muito diferente do envelhecimento. Então, quando a gente tem que pensar que quando surgiu, ele foi gerido, foi gestado, ele foi gerido num outro Brasil, num Brasil com condições agudas, né, em que a importância da desnutrição era muito grande, né, da saúde materna e infantil era muito grande. E agora a gente está no Brasil completamente diferente, um Brasil que envelheceu, né, em que a pirâmide etária se inverteu, né, e que tende a se inverter cada vez mais, né, que tem muitas condições crônicas, né, em detrimento das agudas que ainda continuam existindo, né, o que gera a dupla carga de doenças, que a gente chama, né, que são condições crônicas, muito prevalentes, né, junto a condições agudas, né, especialmente as doenças transmissíveis, né, que continuam muito prevalentes no Brasil, né, e as condições, saúde materna e infantil já passou da desnutrição da criança para a obesidade infantil. Então, toda esta evolução, nós estamos num SUS que foi gerido e gestado de uma forma e agora se apresenta de outra. O desafio dele é maior agora, né? Ele tem outros desafios bem diferentes. Então, isso também mudou. E no espaço de tempo bem curto, né? Muito Bem curto. curto. Eu tenho uma pergunta que ela está relacionada com isso também, e aí ela vai mais para o segmento, então, da formação dos profissionais, né? Que é a seguinte: qual é a importância, a relevância da temática do cuidado paliativo no ensino nas profissões de saúde? Na verdade, assim, vai de encontro com o que eu já tinha falado, mas tem coisas importantes que a gente tem que colocar. O profissional de saúde que está sendo formado hoje em dia, ele tem que estar preparado para lidar com esse cuidado paliativo, com esta abordagem. Cuidado paliativo é importante a gente dizer que é uma abordagem, tá? Não é um tipo de cuidado específico, em si é uma abordagem que a gente faz com o paciente e com seus familiares, no intuito de aliviar um sofrimento físico, psíquico, social e espiritual de um paciente que está com uma doença ameaçadora à vida, que a gente chama hoje em dia, né? Não é doença terminal, não é uma terminologia agora muito usada, né? A gente chama de doença ameaçadora à vida, né? A gente tem que ter em mente que essa doença ameaçadora à vida, ela pode ser uma condição aguda ou uma condição crônica, né? Lembrar que no Brasil as condições crônicas são muito prevalentes, mas também tem gente que foi atropelada, gente, né, que foi vítima de violência, de ferimento de arma de fogo, ferimento por arma branca, atropelamentos, né? Então, assim, violência de todo o modo, né? Então, também essa pessoa, ela está numa situação aguda, mas ela pode estar precisando desse cuidado paliativo. Outra coisa muito importante da gente colocar para os profissionais de saúde, e isso também é muito importante de já ser passado na graduação, é a gente colocar que cuidado paliativo, ele não é só para pacientes que estão moribundos, né? Pacientes que vão morrer, né? O cuidado paliativo hoje em dia, a visão mais moderna é que ele já deve iniciar junto com os cuidados que são necessários para as doenças, né? Por exemplo, se eu tenho uma diabetes, tá? Uma doença crônica não transmissível, mas eu não tenho lesão em nenhum órgão-alvo, não tenho lesão no meu olho, não tenho lesão no meu rim, ela não tenho lesão no meu cérebro, não tenho lesão no meu coração, né? Eu trato a minha diabetes, eu faço atividade física, eu tomo, né, medicamentos, enfim. Não tenho nenhuma dessas lesões, mas eu já mereço receber uma abordagem de cuidados paliativos. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha uma doença ameaçadora à minha vida, é importante que os cuidados paliativos sejam instituídos desde o início.
Porque se eu evoluir com alguma lesão em órgão-alvo ou com alguma intercorrência relacionada à diabetes, seja um infarto, seja insuficiência renal crônica precisando de hemodiálise, seja um AVC, eu já vou ter isso instituído e cada vez isso vai ganhando mais corpo durante o tratamento da minha pessoa, não da minha doença. Né? Então, essa é uma visão bem moderna. Antes se achava que chegava um determinado momento, bom, essa doença não tem mais o que fazer, que é uma terminologia que também não se usa mais, né? Não tem mais o que fazer com essa doença. Aí começam os cuidados paliativos. Hoje em dia isso é antigo. A gente sabe que os cuidados paliativos eles iniciam junto com o tratamento, tá? Por isso que ele é uma abordagem. Então, esse entendimento para quem está num curso de graduação ou mesmo para quem está num curso de pós-graduação, né, é muito importante, tá? Que as pessoas não tenham essa visão antiga que tinham. No Brasil, a primeira escola que teve alguma atividade de cuidados paliativos foi a Unifesp. Inclusive, eu anotei, foi o professor Marco Túlio Assis Figueiredo, da Unifesp, tá? Já lá na década de 90, que começou nas cadeiras de clínica médica, né, na Escola Paulista de Medicina, a instituir os cuidados paliativos, né, como se isso fosse um conteúdo da graduação. E isso foi lá na década de 90, quando no Brasil ganhou corpo os cuidados paliativos. Tá? Depois disso, já em 2002, surgiu um serviço de cuidados paliativos no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo. Foi o primeiro serviço dedicado a cuidados paliativos que teve no Brasil. Ele já tinha começado em 2000, mas ele foi fundado mesmo em 2002. Logo em seguida foi do Servidor Municipal de São Paulo. Foi o segundo serviço, tá? Com a doutora Dalva. Então, assim, foi 2004. Tinha começado em 2002, mas foi fundado em 2004. Então, assim, foram os primeiros serviços de cuidados paliativos. E o primeiro serviço no Brasil mesmo não foi nem desses hospitais que eu falei, mas foi o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que em 1998 já tinha fundado um hospital. Então, para ver como foi final da década de 90 e início dos 2000, né, que começou com essa abordagem dos cuidados paliativos ganhar um corpo muito grande no Brasil. Legal. Assim, eu tenho umas 3 perguntas encadeadas que aí eu vou, com isso que tu falou agora, eu vou juntá-las todas. Fica à vontade. Assim, conhece para além dessa formação especializada, né, que a gente já tem uma longa tradição realmente em São Paulo, né? Eu li umas teses também sobre cuidado paliativo, né, de pessoal lá de São Paulo. Também sobre saúde bucal, eles têm, né, a Sumatra Jales, né, fez uma tese especificamente sobre saúde bucal. Mas na medicina, na enfermagem, na fisioterapia, na odonto, tu conhece outras formas de trabalhar com isso? Isso é bastante presente na medicina, né? Mas conhece isso também em outras profissões da saúde? Sim, é bem interessante, porque assim, por exemplo, eu vou falar de um curso que existe na Universidade Aberta do SUS, no UNASUS, tá? Que até tem inscrições abertas, acho que até dezembro vai as inscrições agora. É um curso online, gratuito, no UNASUS, tá? Que chama Atendimento Domiciliar Cuidados Paliativos. Ele, na verdade, o UNASUS é uma universidade aberta, que cada universidade encampa, vamos dizer, um grupo de cursos, né, da sua expertise, assim. Né? Então, a Universidade Federal de Pelotas pegou idosos e cuidados paliativos. Né? Então, assim, eles têm um curso de atendimento domiciliar, cuidados paliativos. Tá? É para médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Tá? É um curso que tem 10 mil vagas agora, atualmente aberto, que podem se inscrever. Então, é gratuito, é online, são 45 horas, é um curso de qualificação. Então, é um curso que é bem completo, eu já fiz, é bem completo. Então, é uma ideia de algo que é gratuito, online, e que está disponível para todo mundo. Mas, voltando à tua pergunta, em relação a outras profissões, por exemplo, quando a gente lida com dor, né? Seja lá quando eu estou lidando com saúde bucal, ou seja, quando o fisioterapeuta está lidando
com alguém que está se recuperando no AVC, né? Ou que ficou com uma hemiplegia, né? Então, assim, quando tu está tratando a dor de um paciente, né? Tu já está fazendo um tipo de cuidado paliativo, né? Tu está lidando com isso. Ah, se eu fizer, por exemplo, uma técnica de fisioterapia e tiver um pouco mais de dor, o que eu posso fazer para melhorar? Então, assim, eu já estou aplicando conceitos do cuidado paliativo. Essa abordagem já está dentro disso. Né? Por exemplo, se eu falo dos sintomas físicos do cuidado paliativo, eu estou falando de dor, eu estou falando de falta de ar, que pode ser uma falta de ar porque eu tenho uma embolia pulmonar, mas pode ser uma falta de ar porque eu estou ansioso, né? Eu posso ter uma falta de ar porque eu tenho ansiedade para não sentir dor, porque eu tive muita dor no passado, né? Eu posso ter dor porque eu estou imóvel, então eu tenho que sair da minha cama, eu tenho que sentar. Né? Isso é uma atribuição que também a fisioterapia traz junto com ela. Né? Eu posso sentir dor e não poder comunicar essa dor, uma coisa da fono. Eu não consigo me expressar, não consigo ouvir direito, não consigo explicar que eu tenho dor. Né? Então, assim, eu estou muito deprimido. Então, assim, a atuação da psicologia, né? A dimensão espiritual. Alguém conversou isso comigo? Né? Alguém conversou se eu tenho uma religião, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Então, ter alguma, né, alguma assistência espiritual no fim da minha vida, né, ou nesse momento que eu estou passando por uma doença difícil, né, posso nem estar no fim da vida, né, então esse tipo de coisa é muito importante, é aí que é a atuação multiprofissional. E por isso que os cuidados paliativos têm essa característica de ser, como envolve diferentes dimensões e envolve uma pessoa, ele é multiprofissional. Não tem como tu fazer cuidado paliativo sem ser multiprofissional, né? Então, assim, eu sou médico, então, claro que eu tenho mais o viés da área médica, mas, assim, eu trabalho em geriatria e trabalho em cuidados paliativos sem ser multiprofissional, não tem como fazer, né? Porque ele é muito complicado da gente conseguir abarcar dessa forma, né? Assim, de fazer um trabalho que realmente seja completo, né? De qualidade. Então, é muito importante a atuação desses profissionais e o entendimento disso. Legal isso, né? Porque eu entrevistei um dentista carioca que ele trabalha com cuidados paliativos, assim, exclusivamente. E ele me falou exatamente isso que você falou agora. Que não existe cuidado paliativo sem ser multiprofissional, sem interprofissionalidade. Assim, não existe. É bobagem. Não existe um profissional da odontologia que vai fazer odontologia paliativa. Não, não. E ele fala isso no início da fala dele também, dessa mesma... Que legal, né? Porque ele envolve... Isso vem do conceito, né? Envolve diferentes dimensões da pessoa, né? Então, na verdade, não tem como a gente abarcar tudo, né? Um profissional só. É claro que tu vai, né, trabalhar, né, com transdisciplinaridade. Isso existe, existe. Mas, assim, ela é uma forma muito mais difícil de trabalhar. Quando é um profissional que consegue trabalhar de uma forma transdisciplinar, ele já é um profissional que já tem uma história, né? Não é um profissional, assim, que vai conseguir chegar já na transdisciplinaridade desde o início, né? Ele já tem uma história, uma caminhada, e isso faz parte da construção, né? Então, é uma dimensão diferente. É bem diferente. Não tem como fazer se não for, né? É bem difícil. Então, aqui a gente realmente já respondeu umas 3 perguntas. Eu vou te fazer 2 em uma aqui, ó. Que é assim: será que existe um descompasso entre a realidade epidemiológica e demográfica, né, que a gente está enfrentando agora, e a formação dos profissionais de saúde em relação a essa abordagem dos cuidados paliativos? E se tem, por que isso acontece, na tua opinião? A gente tem um envelhecimento rápido, a gente tem essa situação epidemiológica que você estava falando agora, e do outro lado a gente tem a formação dos profissionais que vão cuidar disso. Né? Tem um descompasso, não tem, e por quê? A gente veio de uma escola, eu, por exemplo, me formei, né, numa escola em que todas as coisas eram muito disciplinares, muito separadas, né, muito pouco interligadas, assim, embora já tivesse a coisa da interligação em alguns momentos, mas assim era muito disciplinar, né, muito bom, isso é disso, isso é daquilo outro.
A geriatria tem esta coisa mais multiprofissional, né? Menos disciplinar, assim, então uma caixa, né, fechada que não pode abrir nunca, né? A gente já tem esse viés um pouco diferente, assim, por transitar por vários mundos diferentes. O que acontece também é que a formação era centrada nas doenças, né? Isso é uma coisa muito antiga, mas era assim. Por exemplo, era centrada na diabetes, na hipertensão, no infarto, no AVC, né? Ela não era centrada na pessoa que tem o AVC, na pessoa que tem o infarto, na pessoa que tem diabetes. Então, esta abordagem centrada na pessoa trouxe para o foco além de uma coisa multidimensional, trouxe para o foco não o problema, mas a pessoa que tem o problema, né? E isso muda completamente a perspectiva, porque daí a gente tem que pensar na pessoa. Bom, vale a pena eu fazer tal intervenção nessa pessoa sabendo que X, Y e Z, ou que ela tem esse déficit funcional, ou que ela já tem um problema social muito grande que ela não vai conseguir se cuidar adequadamente por essa intervenção que eu vou propor, né? Eu vou propor uma coisa espetacular. Ela vai internar no hospital, ela vai fazer. E aí depois ela vai voltar para o seu mundo real. E aí ninguém vai cuidar dela. Então, assim, que tipo de, né, assim, vale a pena fazer essa intervenção, né? O cuidado paliativo, ele tem essa coisa de programar também, assim, vale a pena eu propor isso para essa pessoa, né? Vale a pena eu propor para quem tem um déficit funcional o procedimento X ou Y ou Z, né? Então ele faz esse raciocínio, esse pensamento. Com isso, tu consegue gerir as necessidades de uma forma mais adequada, dentro dos recursos humanos que tu tem, dentro do apoio social que essa pessoa tem, dentro do entendimento da vida dessa pessoa também, né? Na verdade, é muito complicado eu propor para uma pessoa que, vou dar um exemplo, que é testemunha de Jeová e que eu tenho que fazer uma transfusão de sangue, que não é uma coisa urgente, mas que ela precisa. Bom, a senhora para fazer a cirurgia vai precisar fazer uma transfusão de sangue, mas eu não quero, doutora. Bom, mas aí a senhora não vai poder fazer a cirurgia. Então, assim, o que a gente vai conseguir tirar dessa discussão? Eu vou forçá-la a fazer uma transfusão de sangue, ela vai ser execrada pela comunidade dela. Enfim, é um exemplo. Né? Então, assim, o que isso vai demandar para aquela pessoa? Né? Então, assim, ela vai ficar deprimida depois, ela vai ficar triste, ela pode tentar o suicídio, enfim. O que isso demanda? Né? Eu tenho que raciocinar e poder conversar, né? Poder abordar isso com a família, poder abordar isso com o paciente. Qual é o plano que eu tenho para ela? Né? Qual é o plano terapêutico que eu tenho? Esse plano terapêutico se encaixa na tua dimensão psicológica, social, espiritual ou não? Né? A gente tem que ver isso. Isso, o cuidado paliativo tem muito em voga, assim, né? Legal, Rias. Isso já começou a responder minha próxima pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta, tá? Porque talvez a pergunta aprofunde um pouco mais isso, que é a seguinte: quais as características do cuidado paliativo, dessa abordagem especificamente, que são diferentes, né, do convencional? Para esclarecer essa pergunta, então, né? Qual é a filosofia que está por trás, né, do cuidado paliativo, da produção desse cuidado? O entendimento que a gente tem classicamente, né, e que as pessoas têm do senso comum, né, do cuidado, é a promoção de saúde, a prevenção, a recuperação, né? Ao passo que no cuidado paliativo existem diferenças, né, que são às vezes mais ou menos sutis, né, mas que essa pessoa está enfrentando uma situação que nem sempre a gente vai promover, recuperar. E isso que eu queria te perguntar, não sei se eu me fiz claro. Sim. Na verdade, a gente sempre tem a ideia do cuidado baseado na premissa de que a gente vai curar, vamos usar assim, curar, né? A gente tem essa coisa do poder,
né? É uma coisa do poder, assim, eu posso curar, eu posso tirar essa dor, tirar esse incômodo, né? E o cuidado paliativo, ela é uma abordagem que, sim, propõe um cuidado amplo e complexo, né? Como a gente conversou aqui, mas que promove muito mais do que saúde, promove qualidade de vida, né? Que é algo muito importante, né? Que são, na verdade, tem até indicadores epidemiológicos como, por exemplo, qualidade de vida nos dias que restam, né? Na verdade, assim, para pessoas que estão com uma doença ameaçadora da vida, né? Uma neoplasia, ou com uma doença crônica como diabetes, já com várias lesões em órgão-alvo, o que importa para essas pessoas, muito mais do que prevenir outras coisas, claro que é importante prevenir alguns desfechos, mas o que mais importa para elas é a qualidade que ela vai ter da vida que lhe resta, né? Que eu possa não apressar a sua morte, mas que eu possa levá-la até a morte com uma qualidade de vida melhor que eu puder, né? Então, assim, promover a qualidade de vida. Isso é um índice que é muito importante. Às vezes a gente fica pensando, eu vou fazer tal intervenção, né? Porque eu quero que essa pessoa só vai viver mais um mês. Um mês para ti é importante? Um mês para mim é importante? Não sei. Por que eu digo não sei? Eu posso precisar desse mês para ver meu neto nascer. Eu posso precisar desse mês para esperar o filho chegar de não sei onde que ele está para fazer as pazes com ele, né? Eu posso esperar esse mês porque é o tempo que eu vou completar de chegar no seguro para eu morrer depois, eu tenho que morrer depois para deixar minha família, entendeu? Eu tenho alguma tarefa para fazer, né? Não se tem uma coisa na abordagem paliativa que a gente coloque assim, eu não vou levar esse paciente para UTI nunca. A abordagem paliativa tem isso. Hoje, pode ser que a abordagem que a gente faça seja essa, mas amanhã isso pode mudar, dependendo das escolhas da pessoa e do que ela precisa, do que ela necessita, né? Essa pessoa está precisando ficar viva para ver o neto nascer. Né? Eu tive um paciente assim, ele queria ver o neto nascer, né? Então, assim, para ele foi importante para a UTI naquele momento, né? Submeter a algum tratamento a mais para isso, né? A gente tem no Brasil, agora mudando um pouco o enfoque, assim, aproveitando esse gancho, é importante a gente falar que no Brasil a gente não tem eutanásia, o cuidado paliativo não é eutanásia, né? Nem é legalizado no Brasil, tampouco o suicídio assistido, tá? Então, assim, eutanásia é quando eu, né, tento contra a minha própria vida, né? Eu vou pedir para um médico ou para alguém fazer uma injeção em mim, uma enfermeira, alguém fazer uma injeção em mim que vai me matar, né? Isso se chama eutanásia. Suicídio assistido, eu vou aplicar a injeção em mim e alguém vai ficar assistindo para ver se vai dar certo. E se não der certo, essa pessoa vai intervir para dar certo, né? As duas não são legalizadas no Brasil, tá? O que a gente tem legalizado no Brasil? Ortotanásia. O que é ortotanásia? Né? É o conjunto de abordagens que eu vou fazer, de tratamentos que eu vou propor, para que essa pessoa tenha um fim de vida mais digno, né? Que eu não prolongue a sua vida às custas de procedimentos que vão ser fúteis, mas também que eu não antecipe a sua morte, né? Ela vai morrer quando for para ela morrer, né? Pela doença dela, mas eu vou evitar o sofrimento dela e, ao mesmo tempo, eu não vou prolongar a vida dela com um esforço fútil, mas também não vou antecipar a sua morte. E o contrário disso, que é o que a gente às vezes vê por aí, é a distanásia, que é o que é completamente proscrito, pelo menos no Código de Ética Médica. Tá? E isso é uma coisa que eu queria colocar. Assim, os cuidados paliativos, desde 2009, eles estão no Código de Ética Médica. Tá? Brasileiro, colocado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, isso é um ganho muito importante. Né? A gente não quer aplicar a distanásia. O que é a distanásia? Eu vou fazer todo esforço para manter aquele paciente vivo.
mesmo sabendo que ele tem uma doença que tem um prognóstico, uma ou mais doenças, que tem um prognóstico muito ruim e que ele vai ter muito sofrimento. E a qualidade de vida dele vai ser muito baixa. Então, eu vou fazer todo e qualquer investimento. Eu vou levar ele para a UTI, eu vou entubar, eu vou fazer um tratamento dentário, vou fazer tudo o que tiver para esse paciente, né? Mas ele vai morrer da mesma forma, só que ele pode durar mais um tempo em sofrimento. Então, também não é isso que eu quero. Eu quero uma ortotanásia, tá? Então, assim, isso é uma coisa muito importante. E agora eu estou puxando um outro gancho, eu falo demais, né? Eu acho que eu falo um pouco. Fica bem à vontade, fica bem à vontade. Tá Mas tudo bem eu vou encadeado. falar porque eu acho que é importante falar um pouco da história, né? E a história se confunde um pouco também. Cuidados paliativos, na verdade, eles entraram na legislação brasileira, né? Houve uma briga muito grande que se iniciou em 2006. Saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1805, que falou sobre os cuidados paliativos pela primeira vez de uma forma formal, né? E a reação da justiça, né, do judiciário brasileiro, foi entrar com um embargo pelo Ministério Público a essa resolução do CFM, dizendo que a interpretação que se teve na época era de que as pessoas queriam acelerar a morte, talvez trazer a eutanásia ou o suicídio assistido para a vida das pessoas. O que estava completamente equivocado, não era nada disso, né? Esse processo se arrastou por 3 anos, né? Chegou a 4 anos. Em 2010, foi feita, depois de várias juntas, né? Se fez o judiciário com a saúde, né? Com o Conselho Federal de Medicina, foi desfeita essa confusão. Inclusive, assim, o judiciário se colocou como se desculpando, que não tinha entendido a proposta, né? Que tomou uma medida extrema que não necessitava e chancelando, na verdade, os cuidados paliativos no Brasil. Veja que essa briga durou de 3 a 4 anos. Então, assim, foi uma briga jurídica muito grande, assim, e muito bonita de ver com quem trabalha dos cuidados paliativos que não, foi lá, mostrou que tinha evidência, mostrou que era uma abordagem, mostrou que era um novo tipo de cuidado, que era algo necessário, né, pelos dados epidemiológicos brasileiros, pelo envelhecimento, né? Então, assim, isso foi uma vitória muito grande que a gente teve, né? E aí, em 2009, o que aconteceu? Entrou dentro do Código de Ética Médica. Então, assim, brasileiro. Então, eu acho muito importante a gente contar essa história, porque a gente tem uma dimensão do que aconteceu e das dificuldades que essas pessoas passaram. A gente, como é muito antigo na vida, eu participei do primeiro Congresso Nacional de Cuidados Paliativos. Foi em 2005, em Curitiba, né? E lá se formou até um site interessante de dar uma olhada, que tem um material bem interessante, que é a Academia Nacional dos Cuidados Paliativos, a MCP, né? É bem interessante de olhar esse site, porque ele tem um material bem interessante sobre cuidados paliativos, assim, para os profissionais. Então, acho que fica uma dica aí de dar uma olhada no site da MCP. Tá? Eles se formaram em 2005 e, na verdade, a resolução no CFM de 2006 foram eles que fizeram. Foram eles que formaram o grupo e propuseram. Tá? Então, essas pessoas que lutaram por isso. Então, né, tem esse mérito assim, delas. E hoje, a gente já evoluiu bastante mais em cuidados paliativos, que tem a resolução agora 1995 de 2012, que fala sobre diretivas antecipadas de vontade, tá? Ou seja, eu posso, enquanto eu sou lúcido, enquanto eu tenho autonomia, enquanto eu tenho independência, escolher quais tipos de tratamento eu quero e o que eu não quero me submeter, né? Então, assim, é muito interessante, chama diretivas antecipadas de vontade. Tá também, é uma resolução do CFM de 2012. Tá? Então, assim, é bem interessante. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia lançou um aplicativo no celular que chama Minhas Vontades. Dá para baixar pelo Google Store e a gente pode fazer da gente.
né? A gente põe os nossos dados, o telefone de contato dos familiares, enfim, né? Para quem quer que ligue. Se eu não tiver como expressar a minha vontade, quem é que vai ser o meu representante legal? Eu escolho nesse aplicativo, fica tudo registrado, né? Os contatos todos e os tratamentos aos quais eu quero me submeter, as escolhas que eu quero ter. Então é bem interessante, chama Minhas Vontades. Dá para baixar no celular, é de graça. É um aplicativo da SBGG que foi lançado esse ano. Sensacional, né? Isso está na prática, assim, a gente tem visto. Eu acompanhei uma pessoa centenária que passou por diversas internações e tal, e acompanhei as conversas de família, e isso é uma realidade, assim, né? Quando a pessoa dá entrada no hospital, tem uma série de questões relacionadas com isso, né? Com que tipo de abordagens ela quer que sejam feitas ou não feitas, né? A família. Eu acompanhei isso e tá acontecendo. Que bom, né, que isso está acontecendo, porque de Cada vez fato mais a gente está registrando isso também nos prontuários, né? Acho que isso é muito importante a gente dizer, né? Que se fala para algum profissional de saúde que ele registre no prontuário, porque aí vai ter um dado, um objetivo, assim, bom, essa pessoa falou para esse profissional, enfim, que não queria tal coisa, que não gostaria disso, ou enfim, né? Também a gente fica mais, digamos, fica mais natural a gente abordar esse tipo de questão, né? Eu acho que também é uma coisa que parte também dos profissionais de saúde, acho que faz parte da formação. A gente também tem essa formação de abordar isso, né? De como é que a pessoa quer morrer, enfim, quero morrer em casa, quero morrer no hospital, né? Como é que vai ser esse cuidado aí, né? Vão cuidar de mim, mas como é que eu quero? Entendeu? Ah, eu quero que faça tudo, eu não quero que faça isso, ou isso eu não gostaria, enfim. Eu acho que isso é cada vez mais importante, assim. E é muito confortável tu assistir pacientes que decidiram isso, né? Que teve tempo disso ser discutido e fica bem tranquilo, assim, é muito reconfortante tanto para quem está assistindo quanto para os familiares isso, né? Todo mundo fica mais tranquilo, assim, bem reconfortante. Falar também que a evolução disso tudo, né? O do tempo, então estou fazendo mais ou menos uma linha de tempo. Eu comecei lá, né, no final de 90, aí já estou em 2012. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde colocou que é muito importante, fez praticamente assim um pedido, né, que as pessoas implementassem políticas de cuidados paliativos baseadas em evidências com qualidade de vida para quem está sendo cuidado e para os familiares dessas pessoas, para os cuidadores, né, que também precisam de cuidado, né, e que também possam melhorar a assistência à saúde e fortalecer as redes de atenção à saúde com base nessas políticas. Então, assim, para ver a importância que isso teve. Tanto isso teve repercussão, que eu vou falar da resolução número 41 de outubro de 2018, tá? Faz recém 2 anos essa resolução, que, na verdade, nada mais ficou do que são diretrizes para organizar os cuidados paliativos dentro da rede de assistência à saúde no SUS. Tá? Então, assim, veja como isso tem importância, que além de implementar políticas públicas, o próprio SUS já está colocando resoluções a respeito de organizar esse cuidado dentro da sua gestão. Assim. Então, isso é bem importante, também é um ganho. Isso é de 2018, outubro de 2018, não é muito antigo. é tudo muito recente, né, se a gente for pensar. Mas que bom, tudo isso é muito interessante, né? Chamou a atenção uma frase que eu li esses dias, que diz assim, nós iremos garantir que você viva até a sua morte, que você siga vivo, né, de fato, até a sua morte, né? Viva bem, viva É bem bem, até o final. viva O melhor que bem puder. até a sua morte. Né? O Isso melhor que puder. mesmo, viva o melhor que puder até a sua morte. E que é bem coerente com o que sempre se fez, né, na medicina, em todas as áreas da saúde, né? Talvez tenha se exagerado um pouco durante algum tempo nessa perspectiva de ligar as pessoas em máquinas e elas continuarem sobrevivendo por muito tempo sem uma expectativa real, né, de ter uma vida boa, né, durante esse tempo. Né?
a gente também tem ou a que, melhor vida tem que possível durante. pensar que as máquinas, né, os ventiladores, vamos dizer, né, ou todo esse aparato tecnológico que nos cerca, todos nós profissionais de saúde temos, né, um aparato tecnológico imenso, assim, né, tanto de ferramentas, né, físicas quanto ferramentas de plataformas e tudo, né, calculadoras eletrônicas, né, todo esse aparato ele é são instrumentos, né, então a gente o bom uso desses instrumentos depende da gente, né? Depende da nossa gestão, né? Se eu vou usar mais recurso físico, se eu vou usar mais recurso de plataforma, se eu vou usar mais um recurso de atenção domiciliar, se eu vou usar mais um recurso de atenção hospitalar, se eu vou usar mais um recurso de atenção em instituição de longa permanência, né? Então, assim, essa gestão ela depende da gente, né? Não depende das ferramentas. Às vezes a gente centra muito nas ferramentas, mas essa gestão depende muito da gente, né? Então, por isso que ela é um cuidado, e o cuidado vem da gente, não vem das ferramentas. Elas são instrumentos e ferramentas. Tá, bom, assim tu já respondeu também mais, né, eu tinha umas perguntas. Agora eu quero mudar um pouquinho o foco. Eu quero te perguntar, assim, a realidade é que em algumas oportunidades, né, a gente tem situações de cuidado paliativo feito em casa. E sendo feito por pessoas que são cuidadores, às vezes formais, às vezes não. Muitas vezes os familiares, né, são essas pessoas que estão provendo esse cuidado, né? E queria te perguntar sobre essa realidade, assim, se tu conhece essa realidade, se tu convive com essa realidade, né, do cuidado paliativo sendo feito nas famílias, em casa. Se isso é bastante frequente ou não. Sim, isso é muito frequente, né? A gente sabe que cuidadores informais geralmente são familiares, né? Cerca de 70% mais de 70% dos cuidadores informais são familiares, né? Então, assim, para ver como esse cuidado é feito pelos familiares, né? E essa gestão do cuidado paliativo em casa é muito importante. Por isso eu falei desse curso do NASUS. Ele tem dicas bem importantes, assim, acho que é uma grande dica da gente assistir, enfim, se qualificar, porque ele traz dicas bem importantes. Mas voltando assim aos cuidadores, o que eles passam, né? Eu trabalhei um tempo na Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a gente montou, antes de eu sair de lá, um curso para qualificação para cuidadores informais de pacientes idosos e dependentes, tá? A gente via na prática aqueles que eram assistidos pelo programa Melhor em Casa, né, que seriam os dependentes mais dependentes, né, com mais problemas. Esses cuidadores eram mais bem orientados, mais tranquilos, conseguiam fazer um cuidado de maior qualidade. Mas aqueles que estavam ligados ao que chamava de AD1, ou seja, à própria unidade básica de saúde, né, e que não eram elegíveis para o programa Melhor em Casa, esses foram ávidos nesse curso. A gente teve um número imenso de inscrições, né? A gente tinha vagas limitadas, né? Se não me engano, eram 30 vagas. A gente teve quase 120 inscrições. Tá? Então, assim, as pessoas com vontade não iam ganhar nada para fazer esse curso, só iam ganhar passagem e uma ajuda de custo. Era só o que tinha. E, assim, eles vinham com uma sede de saber, né? Com muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas, uma ansiedade imensa. E foi muito gratificante tu assistir o crescimento dessas pessoas e o que elas ganharam. Assim, os depoimentos que a gente teve depois assim eram muito gratificantes, porque as pessoas se sentiam assim, puxa, agora eu sei realmente que eu estou fazendo a coisa certa, né? Que eu estou cuidando de uma forma mais correta, né? Porque antes a gente fazia, mas não tinha certeza, né? A gente tinha muita dúvida. Que uma coisa é a gente explicar e acha que todo mundo entende e absorve tudo. E outra, na prática, a gente ir lá e fazer. E aí a gente fica com dúvida. Tá, mas será que eu tenho que fazer assim ou assado? Né? As dúvidas vão surgir da praxis, né?
Então, na verdade, isso foi uma coisa muito gratificante. E eu sempre notei que pessoas que estão, né, em cuidados paliativos domiciliares em casa, se tem uma família, ou mesmo um cuidador que é muito, que é mais orientado, que consegue ter um nível, né, melhor de informações, que consegue aplicar essas informações, ele é mais tranquilo, tanto quem é cuidado quanto o cuidador. Essa família é mais tranquila, o estresse do cuidador não está tão presente, né? Então, assim, a coisa se evolui de uma forma diferente. A gente nota isso muito na prática, assim, né? Essa diferença. É muito importante esse trabalho, né? O trabalho dessas pessoas é muito importante e eles são nossos parceiros diretos, assim, na atenção, né? Na atenção básica. Assim. São nossos parceiros diretos. As pessoas têm que ser supridas de informação, têm que ser supridas de cuidado também para elas, né? Porque essas pessoas enfrentam uma batalha muito grande e eles conseguem, assim, mas a gente tem que dar um bom suporte para eles e às vezes isso carece. Eu sei que a atenção básica faz muitas coisas, né? E às vezes ela não consegue dar conta disso também. E isso eu vi muito claro nessa experiência do curso. Né? Ela não consegue abarcar tudo. É muita coisa. Tá? É um trabalho hercúleo assim, deles. Né? É muito grande. Pois é, então. Em relação a isso, eu já te perguntei isso, já me respondeu, mas eu vou um pouco adiante nessa pergunta. Assim. Se fosse a tua tarefa, tua, né, Milton, qualificar profissionais de saúde para o cuidado paliativo, graduandos ou graduados, por onde tu começaria? Olha, pelos dois. Eu acho que pelos dois. Mas eu acho que assim, tem que começar desde os graduandos. Né? Essa visão, que isso na verdade é uma abordagem, né? Ela tem que vir desde da formação básica da pessoa. Né? Eu não estou tratando a diabetes, eu não estou tratando o infarto, a insuficiência cardíaca, né? O enfisema, não estou tratando, né? O problema dentário, não estou tratando o problema bucal, da mastigação da pessoa, eu não estou tratando a surdez, eu estou tratando a pessoa. Né? Então, assim, isso vem muito da visão do cuidado, cuidado centrado na pessoa, não cuidado centrado na doença. Né? Então, assim, isso tem que vir da formação. Né? Se começar isso lá na graduação, bom, depois na pós-graduação isso aí vai só se somando os conhecimentos. Né? Mas, assim, eu acho que tem que começar dos dois. Quem não teve, no meu caso, eu tive muito pouco. Né? Eu procurei, fui atrás, enfim, e aí construí isso, como as pessoas da minha geração tiveram. Né? Elas não tiveram essa formação, a gente era de uma outra geração. Né? Então, assim, os mais jovens, bom, tem alguns que são mais privilegiados, né? Já tem isso dentro da sua formação. Então, na verdade, que bom, né? Quanto mais cedo, melhor. Né? Mas, assim, eu iniciaria pelos dois, mas os graduandos eu acho muito importante terem essa visão. Não tem como sair da graduação pensando diferente. Porque a gente tem que olhar para as necessidades que estão ao nosso redor, né? A gente tem que formar profissionais capazes de trabalharem com essa visão, né? Já assim, sair da casca já com essa visão, né? A gente não pode mais formar pessoas com cuidado centrado na doença, né? A gente tem que formar cada vez mais pessoas com formação em cuidado de pessoas, né? Então, cuidado humanizado, né? Toda aquela coisa, aquela premissa dos cuidados paliativos, né? De qualquer tipo de cuidado de saúde. Bom, Milton, muito legal a entrevista. Eu vou te fazer uma última pergunta agora. E essa pergunta está relacionada com esses cursos que a gente vem trabalhando, né? Tu já participaste de 2 cursos nossos, né? E a gente está levando mais esse curso, então, para uma plataforma aberta, que é para o país todo, é um curso livre, né? Inclusive, ele vai para outros 2 idiomas, né? Inglês e espanhol. E o que tu abordaria em um curso para cuidadores informais? Quais seriam os conteúdos que tu gostaria, se tivesse que escolher, né, para que entrassem num curso
para qualificação, né, para instrumentalizar pessoas que são cuidadores informais para fazer esse cuidado nas suas casas, né? A gente sabe que o Brasil é um país imenso. A gente tem, por exemplo, um dos nossos cursos que foi oferecido no Telesaúde, que está com 35 mil tentativas de inscrição, né? Então a gente sabe que existe uma demanda muito grande, né? E, Quais seriam olha, os conteúdos essenciais, assim, na tua opinião? eu acho que tinha que trabalhar com dor, né? Assim, sabendo que dor é algo, né? E é algo que é muito individual, né? Então, assim, todos os aspectos que envolvem a dor, né? E a analgesia, acho que isso é muito importante de trabalhar, essa noção, né? Saber que uma pessoa nervosa, ela pode ter mais dor do que alguém que está calmo, né? Saber que um choque emocional, ou mesmo assim, passar por situações que são estressantes, eu posso ter mais dor, né? Então, assim, se eu sei que eu tenho que passar por este momento, pelo menos que eu use o analgésico antes. Então, esse tipo de cuidado, de dica para o cuidador informal é bem interessante. Saber que se eu vou tirar da cama, vou fazer curativo, vou dar banho, né? Vou mexer muito com o paciente. Assim, eu tenho que saber essas coisas, essas dicas que parecem óbvias, mas que elas são fáceis. Saber isso para que eu possa falar sobre dor. Eu acho que a gente tem que falar sobre locomoção, né? Como é que eu vou mobilizar os pacientes, né? Se eles têm algum grau de dependência. Como é que eu tiro da cama e ponho na cadeira? Como é que eu levo para tomar banho? Qual é a melhor forma de eu fazer isso? Como é que eu levanto o paciente, né? Bom, tem gente que levanta, pega o paciente pelo braço e levanta. Esse é o modo mais correto de levantar alguém, né? Então, assim, aprender como locomover, como mobilizar, né, essa pessoa também é muito importante. Nutrição, tá? E tudo que envolve nutrição, né? Quais são os cuidados que eu preciso ter, né? Assim, eu preciso ter uma saúde bucal, né? Essa pessoa consegue comer, consegue comer essa consistência que está sendo oferecida para ela. Ela não fica com o resto de alimento ali, ela assim engasga, ela tosse, ela espirra durante a alimentação, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente vai saber observando, né? E ver qual é o significado disso, né? Ah, minha mãe come bem, é muito importante. A disfagia, a mobilidade, então eu falei, coisas de dor, né? Aspectos de dor, né? É muito importante a gente ter em vista. Também a gente enfocar em outros tipos de sintomas, assim como falta de ar, também é muito importante, assim como é que eu posso aliviar a falta de ar, né? Como é que é o sono dessa pessoa, né? Assim, enfim, o que que eu posso fazer para melhorar o sono dela, né? Alguém que tem insuficiência cardíaca, que deita e que tem muita falta de ar, eu tenho que botar vários travesseiros, eu tenho que aliviar, né? Como é que é o sono de quem tem as pernas bem inchadas, bem edemaciadas? Como é que é isso? Né? Dói, é complicado. Bom, eu vou botar um travesseiro, vou levar esses membros, deixar elevado o mais tempo possível, né? Como é que eu vou fazer para fazer a higiene dessa pessoa no leito? Como é que eu vou fazer para fazer a higiene dessa pessoa fora do leito? Né? Qual é o procedimento que vale a pena eu fazer? Vale a pena eu fazer uma nova prótese dentária para ela? Né? Vale a pena eu trocar o óculos dela? Vale a pena eu trocar o aparelho auditivo que ela já usava? Né? Ou vale a pena eu colocar se ela não usa? Então, assim, esse tipo de abordagem é muito importante. Assim. Curativo, como é que faz um curativo? Né? O que, que eu tenho que fazer? Então, esse tipo de coisa básica, assim, alimentação, curativo, analgesia, né, estado nutricional, né, pegar sol, sono, né, coisas básicas, banho, né, higiene, como é que senta no vaso, não senta, usa cadeira higiênica, como é que é, né? Como é que é o melhor para essa pessoa, né? Então, assim, esse tipo de coisa tem que ter num curso
de cuidadores informais. Né? Foi o que tinha no curso, acho que foi muito interessante. Como é que é o cuidado de alguém que se alimenta por sonda? Né? Tem uma sonda nasoentérica, ou tem uma gastrostomia, ou tem uma jejunostomia. Como é que é o cuidado dessa pessoa? Né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Né? Então, isso é básico. Isso é o cuidador informal que vai dar o... Né? Não vai ser nenhum profissional de saúde. Não vai ter um técnico de enfermagem lá. Né? Quem vai botar lá é o pessoal, né? O cuidador informal. Então, ele tem que saber. Né? Como é que ele previne úlceras de pressão, né? As famosas escaras, como é que é a troca das fraldas, né? Então, tudo isso tem que abordar o curso. Maravilha, maravilha. Gostei muito da entrevista, como sempre, né? Muito bom te entrevistar, Milton. Muito obrigado por todo esse... Né? É bastante informação, né, que a gente conversou hoje. Já foi uma hora assim, de conversa. Eu sei que tu está aí na linha de frente, aí, trabalhando direto, né? Então, obrigado por ceder esse tempo para a gente, né? E toda essa informação que tu nos trouxe, tá certo? Obrigado, muito obrigado, agradeço muito, sempre muito bom estar conversando e poder colaborar. Espero que a gente continue conseguindo, né, agora, né, com essa nova realidade aí da universidade, né, então a gente espera que continuemos de alguma forma tendo isso. E só me desculpo pelo tempo que eu demorei, mas é que realmente está bem complicado, foi bem complicado. Super tranquilo, super tranquilo. Eu vou encerrar aqui então a gravação e em nome de todos os envolvidos nesse curso, então eu te agradeço e fica para uma próxima, né, a gente continuar conversando sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado.